Olá, queridas amigas e queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar o estudo das religiões na linha do tempo da história da humanidade. Estamos ainda nos tempos da Idade Antiga, quando surgiram as bases religiosas da humanidade, e resta-nos agora estudar a filosofia ou tradição budista e encerrar essa fase histórica primordial da humanidade. Neste vídeo, nós vamos dar início ao estudo do budismo, isto é, da tradição espiritual ou filosofia proposta por Siddhartha Gautama, o Buda, também chamado por alguns de Sakyamuni, o perfeitamente iluminado, por outros de Sakyamuni, o sábio do clã Sakya, e outros ainda chamando também de o sábio do mundo. O budismo ele surgiu na região nordeste da Índia entre os séculos V e IV a.C., na Idade Antiga, portanto. O budismo nasceu numa região onde a religião vigente era o hinduísmo. Vocês lembram quando nós descrevemos essa religião em vídeos anteriores. Esse período corresponde a uma fase de grandes alterações sociais, políticas e econômicas na região. Na verdade, a humanidade estava se desenvolvendo em seus primórdios, né? O budismo é uma filosofia ou tradição espiritual não teísta, que abrange diversas tradições, crenças e práticas, geralmente baseadas nos ensinamentos de Buda. O que é a expressão não teísmo? Ela abrange vários conceitos relativos à espiritualidade e religião que não incluem a ideia de um Deus ou vários deuses. Então, não teísta, no budismo, significa buscar a iluminação ou a libertação dentro de si próprio, sem recorrer a uma divindade exterior. Nós vimos nas religiões que descrevemos em vídeos passados a crença em um Deus criador ou vários deuses, portanto, caracterizando uma religião monoteísta ou politeísta, respectivamente. No budismo isso não acontece, pois trata-se de uma filosofia sem crença em um Deus ou deuses. Então, o budismo se inicia com o príncipe hindu Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu entre os anos de 563 a 483, mais ou menos, antes de Cristo. E Buda quer dizer o iluminado, como já falamos. Ele nasceu na cidade de Lumbini e cresceu em Kapilavastu, no território que hoje pertence ao Nepal. Portanto, ele nasceu no Nepal, se formos pensar nisso. Naquele tempo, Nepal era uma região pertencente à Índia. Hoje é a China. O budismo inclui escolas como o Theravada, o Zen, Terra Pura, o budismo tibetano, o budismo esotérico, e que se difundiram pelo Tibete, pela China e pelo Japão, além de outras regiões da Ásia, daquelas regiões todas, né? O número de budistas no mundo parece envolver 600 milhões de adeptos, ou talvez muito mais do que isso, sendo, portanto, uma tradição que corresponderia a uma quinta maior religião ou tradição espiritual no mundo. Considerando-se a linha do tempo da história da humanidade, o budismo então ele surgiu na Idade Antiga, como já falamos, na Índia, após o estabelecimento de inúmeras religiões, como por exemplo a religião dos sumérios, a religião dos persas, atual Irã, né? Lembram de Zoroastro? Religião dos egípcios, dos hebreus e dos hindus. Tudo isto acontecendo no Oriente Médio, na China e norte da África. Vocês poderão acessar os vídeos que já publicamos a respeito dessas religiões em vídeos passados. Trata-se de um estudo importante. Para quê? Para que nós possamos entender a nossa inserção
no universo de Deus, do Criador, já que acreditamos num Deus, e ter um sentido na vida, escolhendo ou professando esta ou aquela religião de uma maneira inteligente e livre. Logicamente, se nós estivermos acreditando em algum Deus. Muito bem. Então, essa é a nossa meta de estudo. E destaco que na Idade Antiga, as religiões ainda estavam em organização quanto a dogmas, rituais, práticas, e não estavam ainda bem consolidadas. Vocês lembram que a única religião monoteísta da época era o judaísmo, a religião dos hebreus. Muito embora estes hebreus eram, em épocas mais primitivas, politeístas. Então tudo estava se organizando em dogmas e práticas, etc. Bem, mas então, o que é o budismo? Que esse é o nosso tema de hoje. Budismo é a prática dos ensinamentos de Buda, também denominado, esses ensinamentos, de Dharma, palavra que significa proteção. E quem foi Buda? Bem, nós vamos descrever sucintamente neste vídeo quem foi Buda. Antes de mais nada, é importante a gente destacar o seguinte: Buda não é uma palavra que defina alguma pessoa ou personalidade. Na verdade, Buda é o estado de iluminação do ser. Isto é, trata-se do ser que alcançou a realização espiritual. Então, este ser é um Buda. Então, qualquer pessoa poderá se tornar um Buda, desde que alcance a iluminação dentro dos estudos budistas. Assim sendo, o primeiro Buda na história do budismo foi o príncipe Siddhartha Gautama, o seu fundador. Então, vamos à história de Buda. No tempo da Índia Antiga, havia uma tribo denominada Sakya, instalada nas encostas sul do Himalaia, ao longo do rio Rohini, na região do atual Nepal, e governada por um rei chamado Suddhodana Gautama, casado com a rainha Maya, que era uma princesa Kolyan, cujo pai era tio do rei e que também era soberano de um distrito vizinho do mesmo clã Sakya. O rei estabeleceu a capital do reino em Kapilavastu. Da união do rei e da rainha foi gerado um filho, que recebeu o nome de Siddhartha, que significa todos os desejos cumpridos, porque a rainha tinha dificuldade em gerar um ser. O príncipe herdeiro foi então chamado de Siddhartha Gautama. Entretanto, a alegria do nascimento do príncipe, logo após, seguiu-se uma profunda tristeza, pois em breve tempo morria repentinamente a amável rainha Maya. E o príncipe foi criado com carinho e desvelo por Mahapajapati, irmã mais nova da rainha. Naquele tempo, um ermitão, de nome Asita, que vivia nas montanhas próximas, vendo um brilho de luz ao redor do castelo e julgando isso como um bom presságio, ele desceu até o palácio, onde lhe foi apresentada a criança. Ele então predisse, entre aspas, este príncipe, se permanecer no palácio, após a juventude, tornar-se-á um grande rei e governará o mundo todo. Porém, se abandonar a vida palaciana e abraçar a vida religiosa, ele tornar-se-á um Buda, o salvador do mundo. A princípio, o rei estava contente com esta profecia, mas aos poucos ele começou a se preocupar com a possibilidade de seu único filho vir a deixar o palácio e tornar-se um monge errante. O rei se preocupava muito toda vez que se lembrava da profecia do eremita e tentava por todos os meios divertir o príncipe, distrair esse príncipe e dirigir seus pensamentos para outras direções. O rei, desejando para o filho o destino de ser um grande rei e preocupado com o extravio do filho desse caminho, segundo relatos biográficos, ele tentou proteger o filho dos ensinamentos religiosos
e do conhecimento do sofrimento humano. Então, quando o príncipe chegou à idade de 16 anos, o seu pai arranjou-lhe um casamento com uma princesa da mesma idade, chamada Yashodarha. Segundo o relato tradicional, ela deu também à luz um filho, chamado Rahula, portanto filho do príncipe Siddhartha. Agora, Siddhartha teria passado, então, por volta de uns 29, 30 anos de sua vida como um príncipe em Kapilavastu. Seu pai garantia que Siddhartha fosse provido com tudo e que ele poderia querer, do que ele poderia querer ou precisar. Entretanto, o príncipe ansiava em sua mente por algum conhecimento do sentido da vida e entendimento do porquê do sofrimento e da dor das pessoas, do povo em geral, e como poder solucionar esse problema. Escrituras budistas dizem que o futuro Buda sentiu que a riqueza material não era o objetivo final da vida, que a riqueza não promovia a felicidade e nem eliminava o sofrimento e a dor. Então o conflito mental atormentava o espírito do príncipe Siddhartha, pois ele estava em busca do entendimento da supressão da dor e do sofrimento e como alcançar a harmonia e a felicidade do ser. Vocês pensem que até nos dias atuais, tantos milhares de anos passados, e ainda temos a dor e o sofrimento presentes na humanidade. Isso tudo acabou por levar o príncipe a abandonar a vida palaciana e buscar solução para sua inquietude mental, abraçando a vida errante como um monge mendicante. Olha que coisa incrível! Tomada a decisão, abandonou o castelo, a corte, em companhia do seu único criado, Chandaka, em busca do conhecimento do sentido da vida. Então as suas preocupações mentais não findavam e os demônios o tentavam, dizendo, aspas, ser-lhe-ia melhor voltar ao castelo e procurar outra solução. Aí então todo o mundo será seu, fecha aspas. Os demônios, na verdade, estavam tentando, estimulando o orgulho, os apegos sensoriais de Buda, do Siddhartha ainda, né? Agora, você é mais do que os outros, eles diziam. Agora você é o iluminado, é o sábio e tantas outras tentações mundanas. Siddhartha, entretanto, soube silenciar os demônios, com a convicção de que nada mundano poderia jamais satisfazê-lo. Ele estava realmente inspirado, espiritualmente falando. E ele dizia que ele não era seduzido pelas coisas mundanas. Assim, ele rapou a cabeça e dirigiu-se para o sul, porque ele vagou por todo aquele país em busca dos seus ensinamentos espirituais. E com uma tigela de monge na mão, mendicante, ele estava em busca dos ensinamentos. Os métodos de ascetismo do Siddhartha foram incrivelmente intensos. Ele estimulava-se a si mesmo com o pensamento de que nenhum asceta jamais praticou ou praticará exercícios tão severos quanto os dele. Todavia, não conseguindo, porém, alcançar seus objetivos, mesmo com estas severas práticas de ascetismo, o príncipe as abandonou um certo momento, após ter passado 6 anos na floresta. O conflito mental e espiritual era incessante. O ascetismo ou asceticismo é uma filosofia de vida na qual se realizam certas práticas visando ao desenvolvimento espiritual. Naqueles tempos, mesmo na China, havia muitos desses ascetas vagando pelas florestas, promovendo curas da saúde das pessoas. Muitas vezes essas práticas consistem no refreamento dos prazeres mundanos e na austeridade. Tais objetivos também poderiam ser obtidos com a automortificação, com rituais ou uma severa renúncia ao prazer. Então, ascéticos defendem que essas restrições autoimpostas
trazem grande liberdade em vários momentos de suas vidas, tais como o aumento das habilidades para pensar limpidamente, para a cura e também para resistir a potenciais impulsos destrutivos. Siddhartha, nesse tempo, encontrava-se combalido, mas com o risco da própria vida. Ele iniciou um novo período de meditação, com a determinação seguinte, aspas, mesmo que o sangue se esgote, mesmo que a carne se decomponha, mesmo que os ossos caiam em pedaços, não arredarei os pés daqui, ele dizia, até que encontre o caminho do conhecimento e da iluminação. Olha, foi uma luta intensa e incomparável. Sua mente, desesperada, abrigava pensamentos confusos e a escuridão da noite persistia em toldá-la e ele suportou o assédio dos demônios. Mas cuidadosa e pacientemente conseguiu sobrepujá-las. Após agora um certo tempo, quando a estrela d'alva despontou no Oriente, a estrela d'alva é uma estrela da manhã, né? A luta havia terminado e a mente do príncipe desanuviou-se e ficou tão clara quanto a aurora. De repente ele recebeu os ensinamentos lá do plano espiritual, naturalmente. Ele então, finalmente, encontrou o caminho da iluminação, alcançou a realização espiritual plena, tornando-se aos 35 anos de idade um Buda. Olha que bênção que ele recebe neste momento. É lógico que quem é budista não vai ficar falando em Criador ou o Espírito que inspirou o Buda. Eu falo porque eu sou cristão e acredito num Deus. A partir desse momento, então, o príncipe passou a ser conhecido por diversos nomes, como eu já falei. Uns o chamavam de Buda, o perfeitamente iluminado, outros de Sakyamuni, o sábio do clã Sakya, e outros nomes. Quando a mente dualista, nós temos duas mentes, a mente do bem e do mal, cessou, e a mente una, a flora, que no budismo é chamado de Samadhi, Buda diz, eu e a grande terra e todos os seres, tudo o que existe no céu e na terra, juntos e simultaneamente, nos tornaremos o caminho, ou nos tornamos o caminho. Samadhi, no budismo, é usado como sinônimo de concentração ou quietude da mente. O yogi pode alcançar esse nível. Então, vamos dar uma explicação. No Cânon Pali, o termo Samadhi é usado como sinônimo de concentração, calma, pacificar a mente. É um dos 7 fatores da iluminação e apresentado como o último elo do nobre caminho octuplo. Plena concentração correta, que é lá um dos caminhos que Buda pregou e que nós vamos estudar num outro vídeo. Muito bem. Há 2 tipos principais de Samadhi. Savikalpa Samadhi, que é um Samadhi com resíduos do ego ainda presentes. E o Nirvikalpa Samadhi, que é um Samadhi sem resíduos do ego. Está mais purificado nesse segundo tipo. O yogi, com experiência, ou que experiencia o Savikalpa Samadhi, sente-se inundado pela graça da união, do amor, da alegria, da gratidão e da bondade divina. Sua consciência atinge patamares de conhecimento além do intelecto. No entanto, o êxtase de união vivenciado não é constante. Ele não é permanente, porque ainda há resíduos do ego. Agora, graduando-se cada vez mais na vivência do Savikalpa Samadhi, o yogi realiza a consciência de Nirvikalpa Samadhi, que é um estado de infinita beatitude e poder. Ele passa a viver em constante êxtase espiritual, naturalmente. Este é o verdadeiro estado yogi, a verdadeira realização em yoga, visto que a consciência individual unificou-se à consciência universal eterna, que é Brahman. Lembram do Brahman?
é o Deus criador, é o Deus onisciente de tudo que existe no universo. Porém, como existem níveis de consciências progressivos para o yogi, que realizou os 2 níveis, existem também outros níveis que culminarão no nirvana e além do nirvana. E aí vamos chegar no nível ou no estágio de Buda. Depois de iniciado espiritualmente, Siddhartha, o Buda, pela vontade dos deuses Brahma e Indra, começou a expor os profundos ensinamentos auferidos. Vocês lembram que Brahma e Indra eram 2 deuses do hinduísmo. O Brahma era o deus do Trimurti, o deus criador, e o Indra era o deus do céu, deuses do hinduísmo. Porque o budismo, na verdade, é uma tradição que emergiu do hinduísmo, de uma certa forma. Buda proferiu cerca de 84 mil ensinamentos. E a partir desses preciosos ensinamentos, o budismo se desenvolveu neste mundo. Durante 45 anos, Buda percorreu o país, toda aquela região, pregando os ensinamentos e sensibilizando o povo em um novo caminho. Isto é, o caminho que se refere ao trabalho evolutivo espiritual na correção das imperfeições espirituais da mente do ser. Aos 80 anos de idade, em Vaisali, em seu caminho para Sravasti, ele ficou muito doente e predisse que dentro de 3 meses ele estaria adentrando no Nirvana. Mesmo assim doente, ele continuou sua viagem até Pava, onde, aceitando comida oferecida por um ferreiro, o Kunda, teve sua doença agravada criticamente. Não obstante os grandes sofrimentos e fraquezas, ele prosseguiu a viagem até chegar à floresta de Kusinagara. De acordo com a tradição budista, Siddhartha Gautama, o Buda, postado entre 2 grandes árvores do sal, a choreia robusta, também chamada de Vatika robusta, continuou a ministrar dedicadamente seus ensinamentos aos discípulos, até ao seu último momento. Eu vou mostrar em imagem, algumas imagens, inclusive dessas árvores. Muito bem. Assim, Buda, com a consciência tranquila pelo dever cumprido, o maior de todos os mestres e o mais amável dos homens, adentrava o almejado Nirvana. O corpo foi cremado em Kusinagara por seus amigos, sob orientação de Ananda, o discípulo favorito de Buda. As cinzas da pilha funerária e os vasos que continham lá os restos mortais de Buda foram doadas a alguns governantes para serem honradas e conservadas como relíquia em monumentos especialmente construídos para esse fim. Assim, meus amigos, olha, Siddhartha Gautama é a figura-chave do budismo. Os budistas, existem muitos outros Budas, das diversas vertentes do budismo, e muitos são cultuados como seres de luz, vamos falar assim. Os budistas creem que os acontecimentos de sua vida de Buda, bem como seus discursos e aconselhamentos monásticos, foram preservados depois da sua morte e repassados para outros povos, pelos seus seguidores, como na China, lá no Japão, na Índia, né? E se difundiu por todo o mundo e atualmente chega até aqui no Ocidente. Nós temos muitos crentes no budismo. Uma variedade de ensinamentos foram repassados através da tradição oral, que era característico da época, e então escritos cerca de 400 anos após a morte de Buda. Então Buda surgiu neste mundo para purificar todos os seres, todos nós, ajudando-os a abrir o tesouro da sabedoria que desconhecem possuir dentro de si mesmos. Seu objetivo era libertar todas as pessoas do sofrimento e da dor, e o seu despertar foi a constatação de meios eficazes para ensinar a todos o caminho para esse despertar. Ele
ele peregrinou por todas as regiões, buscando por explicações que pudessem definir acerca do sentido da vida. Deste modo, ele estabeleceu uma doutrina e normas para o alcance da sabedoria. Os principais ensinamentos dizem respeito acerca da consciência física e espiritual, que pode conduzir o homem à iluminação e elevação, isto é, ao estado de nirvana. Neste plano considerado o nirvana, o mais elevado da consciência, o homem torna-se, então, liberto do sofrimento e da dor do mundo físico. Outras religiões também afirmam isso de uma outra maneira e sem uma metodologia como o Buda preconizou. A vantagem do budismo, eu não sou budista, mas a vantagem do budismo é que ela tem como meio um método de elevação espiritual, de purificação das nossas imperfeições, um método que é a meditação. Eu pratico a meditação, embora não seja budista, e sei praticá-la. E com isto, eu sou uma pessoa unificada energeticamente, como eu já mostrei em vídeos passados. É uma bênção que nós recebemos. E eu falo que é uma bênção do Criador, da fonte criadora que me envolve e que eu me mantenho em união com Ele, porque eu sei fazer isso através das meditações e sou permanentemente unificado em todas as minhas estruturas, espírito, corpos bioenergéticos e corpo físico. Vejam lá atrás, muito lá atrás nos meus vídeos, vocês vão ver toda a metodologia. Eu aproveitei muita coisa do budismo, com certeza. Muito bem, assim, através desse conhecimento, Buda tornou-se um mestre espiritual, fundando o budismo. Segundo essa filosofia, a iluminação pode ser alcançada através de práticas e crenças espirituais, como a meditação e a yoga. A grande meta do budismo, então, é alcançar o nirvana, que é aquele estado de consciência de aperfeiçoamento completo do ser. Através do quê? Da consciência física, do meu corpo mental, que eu já expliquei lá atrás também, e a minha mente espiritual, que é o meu espírito. Muito bem. Nós podemos verificar atualmente muitas vertentes diferentes do budismo. Já falei, já citei logo no começo deste vídeo. Entretanto, os diferentes aspectos são todos eles práticas dos ensinamentos de Buda. E todos são igualmente preciosos. Eles são apenas apresentações diferentes, mas o caminho de Buda é o mesmo. Bem, eu, como já falei, sou crente num Deus. Eu sou cristão, no caso. Posso considerar o príncipe Siddhartha, que alcançou a iluminação, como um dos inúmeros mensageiros de Deus, do Criador, que esteve entre nós e de importância primordial para a evolução espiritual da humanidade. Os ensinamentos e métodos propostos por ele são imprescindíveis para o autoconhecimento, para a prática do amor e compaixão na vida. Como é que eu vou fazer o meu autoconhecimento? Eu vou fazer meditação, eu vou fazer uma introspecção mental para que eu possa fazer uma avaliação das minhas imperfeições e começar a treinar para corrigi-las, eliminá-las da minha vida. É assim que eu me purifico, que eu melhoro espiritualmente. Não é ficar rezando e pedindo para Deus resolver meu problema. Ele não vai resolver. Eu é que tenho que conquistar. E é assim que a gente conquista. Na verdade, os ensinamentos de Buda e de Jesus, olha o que eu estou falando, se assemelham. No que diz respeito a quê? A prática do bem, a prática do amor incondicional, a prática da compaixão, a prática da benevolência e tantas outras qualidades amorosas ditadas por esses mensageiros divinos. Nós temos muitos outros mensageiros. Muito bem, amigas e amigas, nós vamos procurar desenvolver este estudo sobre o budismo de uma forma aprofundada. Em alguns vídeos, porque vai ser necessário vários vídeos. Este é o primeiro.
pois trata-se de um conhecimento muito importante, por isso que eu vou fazer em 3, 4 vídeos, aproveitem isso aí. Precioso mesmo o conhecimento. Sobre como nós poderemos trabalhar a nossa evolução espiritual e entender a nossa inserção na vida material, com vistas à iluminação espiritual e alcançar a felicidade plena na prática do amor, da compaixão, da fraternidade universal. É uma experiência própria. Quanto mais a gente trabalha na evolução espiritual, eliminando as nossas imperfeições, mais a gente fica feliz, embora estejamos vivendo num planeta de provas e expiações de muito sofrimento. É uma coisa incrível essa experiência. Eu devo destacar que em meus estudos, que eu estudei muito em várias vertentes, eu recebi o título de mestre e sensei em terapia natural, o Sui Reiki Ryoho. Eu sou reikiano e fiz todos os cursos, eu sou iniciado em todos os níveis, sou sensei nessa terapia. E também sou mestre em Karuna Reiki. Tanto uma quanto a outra são duas terapias naturais de cura, mas também de trabalho evolutivo espiritual. Então, esses métodos de cura e de desenvolvimento espiritual estão baseados em filosofias e religiões como o budismo esotérico, o taoísmo, o shukendo, o hinduísmo, dentre outros. E por outro lado, várias meditações nessas terapias naturais têm origem nessas tradições espirituais. E inúmeros Budas são considerados nas diversas iniciações e práticas afim. Eu sou capaz, porque eu sou capacitado a iniciar uma pessoa nos diversos níveis do Reiki e também do Karuna Reiki, porque eu sou mestre das duas terapias. A gente, quando pratica, promove essas iniciações, nós vamos evocar alguns Budas que fazem parte do contexto, que são, para mim, espíritos de luz, com certeza. Então, amigas e amigos, essas vivências e práticas reikianas e nas meditações, bem como nos estudos das diversas religiões que eu tenho feito, e ainda a profissão da doutrina espírita, eu sou espírita, leva-me a não ficar preso a nenhum rótulo religioso. Eu não estou preso a nada, nem no espiritismo, embora eu frequente espiritismo e trabalhe com grupos espíritas. E cumpro lá a minha mensagem, a minha caridade fraterna, a minha fraternidade universal com as pessoas que precisam de ajuda. Então, eu acho, inclusive, eu não vou ficar preso a rótulos religiosos. E o que eu tenho constatado na minha experiência religiosa de vida, que o futuro da humanidade será professar uma religião cósmica. Pô, que religião cósmica é essa? Vamos acreditar numa fonte criadora de tudo que existe, porque nós não sabemos do que se trata. E também vou simplesmente, essa religião cósmica, vai pregoar o quê? A prática da fraternidade universal e do amor incondicional. É só isso, não precisa mais nada. É simples. Quando cair essa ficha na cabeça da gente, fica tudo muito simples. Então, para isso, é de fundamental importância o estudo e a reflexão sobre as crenças religiosas, para que possamos entender o nosso sentido de vida, para que possamos escolher o melhor caminho e alcançar a realização espiritual ideal. Deus promoveu todas essas religiões que estão acontecendo na humanidade porque o nível intelectual das pessoas varia enormemente e é necessário que essas variações religiosas servem para quê? Para cada um compreender esta ou aquela religião. Veja como é incrível a presença do Criador em nossa vida evolutiva. Então, o Criador de tudo que existe, através dos seus mensageiros, tem ministrado à humanidade esses conceitos e práticas, desde os tempos da Idade Antiga até os dias atuais, devagarzinho e sempre. A humanidade cresce em inteligência, em desenvolvimento intelectual, de maneira significativa desde aqueles tempos. Entretanto, o desenvolvimento espiritual ocorre numa sequência natural. Como é que é isso aí? Primeiro, o desenvolvimento da inteligência, da razão. E depois o entendimento da nossa relação com a fonte criadora, da prática do amor, da compaixão e, como consequência, do alcance da felicidade na vida. Buda já falava isso.
Todavia, em função da presença do ego aqui, do ego físico, do apego material, do egoísmo, do orgulho, essa evolução fica muito prejudicada e o sofrimento e dor ficam sempre presentes. Eu já expliquei tudo isso em vídeos muito lá atrás, embasado na ciência. Assistam esses vídeos e assistam principalmente esses últimos sobre os expurgos divinos, como aquele pessoal lá de Capela, os capelinos, sofriam em função do problema espiritual de baixo nível. Ainda nós não conseguimos assimilar os ensinamentos do Buda, nem de Jesus, nem dos filósofos, nem de pensadores, nem dos profetas hebreus e de tantos outros. É uma lástima. A humanidade continua na fase de sofrimento e da dor, infelizmente. Veja o momento por que passamos nessa pandemia e das manifestações irracionais que acontecem em diversas regiões do planeta. Está todo mundo em desequilíbrio emocional. Sabe por que está em desequilíbrio emocional? Porque está com bloqueios energéticos, a razão não funciona. Além de toda a corrupção presente nos nossos líderes, na maioria, 99% deles. Então nós estamos numa situação difícil. E o desenvolvimento espiritual é sempre individual. Ninguém resolve o nosso problema. É devagar e sempre individualmente. E pela individualização evolutiva, vivendo em sociedade, nós podemos compartilhar esse conhecimento. E com o tempo, toda a humanidade alcançará esse nível de evolução espiritual. Bem, amigos e amigas, nós vamos encerrar por hoje. No próximo vídeo nós iremos dar continuidade ao estudo sobre o budismo. Falar sobre os ensinamentos do Buda, o perfeitamente iluminado, vamos falar do Dharma, vamos falar do Sangha, vamos falar de uma série de princípios básicos do budismo, para que a gente possa compreender toda essa tradição espiritual que é maravilhosa. Então, meus amigos, até lá. Estudem. É só esse o caminho, não existe outro. De graça não vai ter. E façam as suas próprias reflexões. Nós vamos juntos e misturados, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta, o respeito, e vamos compartilhando conhecimentos. Compartilhem este vídeo, deem o like ou dislike, inscrevam-se no canal se quiserem, e vamos trabalhando a nossa ascensão intelectual e espiritual a cada momento. Eu acho que se todos nós compartilharmos esses vídeos, nós estamos contribuindo para que a sociedade receba esses conhecimentos. É uma sementezinha que cada um recebe e vai pensar com o tempo sobre isso. Então, meus queridos, o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.